Olha nós aqui de novo. Nem jantei, tô aqui ainda. Ah, isso é muito bom, ué. Isso é joia. Acabou a aula agora. Eu mandei um quadro aí para vocês acompanharem a explicação de hoje, tá? Oi? Mandei um quadro aí da aula de hoje. Tá no Galileu e no WhatsApp. Que eu vou falar os tipos de salmos. Tá bom? Só fica aí um pouquinho, eu vou dar uma esticada aqui. Eu acabei a aula agora. Falta 20 minutos pra gente começar. Tá, Giovanete? Fica ligado aí. Você não tá escutando, não? Olha a cara dele. Deu nada não, Gabriel? Eu vou tomar um... Aí, deu certo. Tá, joia. Não tava Tá bom, ouvindo, fica aí. professor. Agora. Veículo Golf. Não é Gol, não. Golf. Golfe, eu falei golfe. Oh, meu Deus. Placa. Gol é uma coisa, golfe é outro tipo de carro. O Fábio tem um golfe. Que parece um golfe. Não, gol é O Golf menorzinho. não tem nada a ver, galera. Ô, tem que conhecer carro. Logo você conhece.
Que horas são? Chegando às 9 horas. Falam muito, nossa. Ninguém pergunta nada? Falam muito rápido. Deu quantos passos? 6 mil? Olha eu aqui quantos quilômetros. Eu fui em Estevas, né? Ó. Mais ou menos, né? Nossa, O quilômetros, 682 calorias.
Tudo uma farsa. É um modelo mais um outro. Aonde não rola? Sai!
E aí, casal 20? Estamos aqui te esperando, professor. Estão aí aguardando para mais uma grande aula, né? Mais uma, se Deus quiser. Oi, Esfriando. eu tá derrubando ali? Tá esfriando. Vai estreando. Faltando 4 minutos ainda. Deixa eu dar uma chamada no povo de novo lá. Reenviar o link. Segundo ano. Deixa eu ver aqui, não tá o segundo ano. Achei. Segundo ano. Olá, pessoal. Tô esperando vocês. Já tô na sala, hein? Tô na sala esperando. Olá, pessoal. Tô esperando vocês. Já tô na sala, hein? Tô na sala esperando. Conseguiram pegar o quadrinho aí? Sim. Aquele que o senhor enviou? É. O André. Seja bem-vindo, André. O quadradinho. Fica com ele que eu vou explicá-lo hoje. Né, André? Tá bom. Seja bem-vindo. Você é Mayra. Em 2 minutos. E daí? Como é que... Quando é que começa a nossa aula presencial, será? Tem alguma ideia, Giovanetti? Tem algum... Boa Ixi, pergunta. pastor. Deus proverá. É. Boa pergunta. Mas bem que agora a gente fica ao vivo, né? É. Será quanto que nós Mas vamos... eu acho que vai ser logo, hein, pastor? Hã? Eu acredito que vai ser logo. É. Conversei com o pastor Laerte no sábado. Ele me falou que já tem faculdade que já está começando a abrir já. Eles estão pedindo, né? Pedindo pro poder público para prefeito e governador para abrir. Mas Isso. do estado eles estão começando a pedir também. Mas do estado eu acho que ainda não volta em setembro, não. Vai voltar em outubro. As escolas públicas. As escolas particulares voltam primeiro. E quando voltar das públicas, aí começa com as crianças, né? Com os menorzinhos. Começa com os maiores, melhor dizendo. Ok? O Mayra, você pegou aí o material do quadradinho? Eu peguei. Só mandou no WhatsApp, pastor? Mandei no WhatsApp no Galileu. É, o André pegou aqui. É que eu tô sem WhatsApp, mas o André pegou aqui. Tá? Então eu vou falar sobre os tipos de salmos, tá? Então vamos começar. Tá? Quem for pedindo para entrar, vai entrando aí. Os tipos de salmos. Necessariamente, eu vou usar aqui o autor Dennis Bratcher.
ok? Né, pegar o resumo, vou resumir a ideia dele. Então, assim, vamos falar um pouquinho da estrutura, do gênero e teologia dos Salmos. Como vocês estão vendo aí nesse quadro, nós temos aí salmos os tipos, né? Lamentação, penitenciais, imprecatórios ou de maldições. São salmos que lançam maldições, salmos que lançam praga. A gente vai estudar nesse tópico. Salmo Todá, né? Todá em hebraico é obrigado, ação de graças, história da salvação, canções de confiança, hinos, doxologia, sabedoria na Torá. E por último nós vamos fazer as implicações teológicas aí desses salmos. Bom, na questão da formulação do gênero, né? Após um período de enfoque no contexto histórico do texto bíblico no início do século XX, os teólogos, os estudiosos bíblicos voltaram a concentrar sua atenção. Deixa eu permitir o Pedro aqui. Começaram a voltar a sua atenção para o próprio texto bíblico, né? Tentar entender a Bíblia a partir do próprio texto bíblico. Um dos primeiros e mais significativos desenvolvimentos que emergiram dessa mudança foi o reconhecimento de que muitos dos salmos têm padrões recorrentes de estrutura, né? São estruturas iguais. Muitos salmos são semelhantes. E aí a gente vai ver, quando eu estiver analisando salmo por salmo, depois eu vou passar a oportunidade para vocês analisarem também. Aí a gente já vai estar no presencial. Vocês vão ver que muitos desses salmos são semelhantes. Repete, olha, eu já li esse salmo em outro lugar, né? Então tem muita repetitividade ou estrutura semelhantes. O fluxo de pensamento, até mesmo de temas e técnicas de composição dos salmos são também semelhantes, são muito assim iguais, né? Nessa parte de temas e técnicas. Então, a partir do reconhecimento, os estudiosos desenvolveram um campo de estudo denominado crítica da forma ou análise das formas da poesia hebraica, e aí entra os livros poéticos, né? O Jó, Salmos, Cantares, Eclesiastes e Lamentações. Jó, Salmo, Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, que é a forma como nós devemos analisar uma forma literária e poética. Analisando a estrutura ou padrões repetidos, observáveis em muitos textos bíblicos. Por exemplo, análise da forma na literatura profética, né? Seria essa análise da forma no profetismo, na literatura profética, ela vai ter uma definição de estrutura, de gênero, de teologia. Quer dizer, a mesma coisa a gente faz com os salmos. Estrutura, gênero e teologia. Toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, ele tem gênero, estrutura e teologia. Então, esse é o enfoque que eu quero dar nessa aula de hoje. Gênero, estrutura e teologia. Então, esse método de estudo começa com a compreensão de que aspectos de qualquer cultura particular que ocorrem em ocasiões regulares e repetidas, como práticas religiosas. Deixa o Ivan entrar. Seja bem-vindo, nobre Ivanovich. Ivan. Podemos ver isso na maioria dos serviços modernos de adoração, né, onde o fluxo do culto, né, é relativamente previsível. Então, uma vez que muitos aspectos dos serviços dos cultos são repetidos de semana a semana. Também, olha o João Anderson. O João Anderson, o fuso horário no Pará é diferente daqui? Hein? Uma hora menos, uma hora a mais, não, uma hora a menos.
Então, assim, em muitos casos, por exemplo, podemos até predizer com muita precisão as palavras precisas que uma certa pessoa usará na oração. Por isso que muitas igrejas desenvolvem a ordem da adoração para estruturar esses elementos aí, estruturais aí dos cultos. E geralmente tem aí a parte que é dedicada à leitura, ao cântico de salmos dos salmos, né, para a adoração, ok? Então, assim, eu vejo essa busca incessante por leituras de salmos nos cultos de uma forma, assim, otimista, né? Otimista, porque os salmos eles vão falar sobre tudo o que diz respeito à nossa vida. E assim, o culto, a adoração a Deus, ela vai também elevar aqui os nossos sentimentos, a nossa vida psicológica, os nossos conflitos interiores. E isso os salmos eles não deixam de discutir, tá? Então, os salmos eles vão evocar toda uma gama de pensamentos. Os salmos evocam pensamentos, expressam pensamentos sobre Deus, de exaltação e de entendimento de quem é Deus. Os salmos, eles expressam sentimentos, quer seja de alegria, quer seja de dor, quer seja de tristeza. Então, assim, é uma forma poética, existe uma forma de adoração, nós utilizamos nos nossos cultos, mas eles são profundos, eles vão a fundo mesmo na alma, esmiuça lá a alma humana, porque esse é o sentido da poesia, né? Esse é o sentido da poesia. O que seria teologia sem a poesia? A mente poética, ela consegue expressar, consegue definir, ela consegue dar um melhor entendimento aí sobre a alma, a vida interior, até mesmo a questão da nossa comunhão, da nossa espiritualidade diante de Deus. Então, os salmos eles vão ter vão evocar isso aí, esse aspecto sentimental, as experiências, tá? Que cada compositor de um salmo ele escreveu debaixo de uma experiência de vida. E assim, as experiências, os sentimentos, os pensamentos lá do passado, nos 1000 anos de composição dos salmos, né? Sendo o primeiro salmo o de Moisés, até o salmo, acho que o 126, que é do pós-cativeiro babilônico, que vai ter 1000 anos. E assim, o que podemos dizer disso aí? Que há muita familiaridade e também repetitividade de argumentos. Podemos até fazer algum tipo de pensamento assim mais leve, né, mais de uma forma até mais engraçada sobre a familiaridade que nós temos com algumas dessas formas, né? Por exemplo, eu aprendi a falar misericórdia lendo os Salmos, né? Foi a influência de leitura dos Salmos. A misericórdia, né? Misericórdia, né? Que nós que somos crentes evangélicos, né? Protestantes, utilizamos essa forma aí. E existe assim uma certa aproximação verdadeira entre nós e cada um dos salmos, né? E os significados aí dos salmos, tá? Então, como tem também muita pregação, né, os salmos são as pregações mais lindas que eu já ouvi, né? Depende muito do pregador, se ele estudou para apresentar os salmos. São pregações comoventes. Um dos usos mais óbvios dessas formas aí do Salmo, né,
que a gente utiliza, mesmo que inconscientemente, né, a gente está utilizando, né? No momento que nós estamos orando, tá? Muitas palavras que utilizamos na oração, elas são palavras que nós aprendemos nos Salmos. Pai, eu te exalto, né? Neste momento, não tem gente que... Eu mesmo, o meu jargão de início de toda oração é soberano Deus e eterno Pai. Isso aí, ó, soberano Deus e eterno Pai, minha oração já soa como uma apresentação poética. Só depois é que eu vou fazer os meus pedidos, vai entrar o meu estilo pessoal. Então, o estilo da oração que nós fazemos, a forma como nós introduzimos a oração para conversarmos com Deus, advém lá da nossa leitura dos Salmos. Entendeu? Então, isso é muito, muito interessante, essa ligação. Porque a gente acha que o Salmo está distante da gente, mas não está. Ele está próximo. Tá? Então, na oração, os mais fortes na oração, simplesmente porque são repetidos com muita frequência, né? Especialmente em orações antes das refeições. Né? Quem é que ora antes das refeições fala, Deus, nós te agradecemos por essa refeição. Então, assim, a evocação na oração, né? Os salmos estão presentes na hora que vamos orar, agradecer a Deus pela refeição. Tá? Então, nós vamos utilizar aí as formas da poesia hebraica, né? Olha só, que chique, né? Vocês utilizam em língua portuguesa a mesma estrutura da poesia hebraica quando vão agradecer a Deus pela refeição, agradecer pelo dia, agradecer pelas bênçãos e tudo mais. Então, assim, os Salmos é de uma leitura muito importante para a vida do cristão, ok? Para a vida do cristão. Nós temos essa salmodependência em termos de argumentação para orarmos. Não é necessariamente assim, eu não vejo isso como uma negatividade, muito pelo contrário. Eu vejo uma influência bíblica no nosso pensamento, no nosso ser, em orarmos utilizando jargões, estruturas, né, retiradas aí dos Salmos. Tá? Essas estruturas repetitivas, né, nos oferecem aí pistas para que certas atividades que estão ocorrendo, certas respostas que nós estamos desejando obter com uma oração. Tá? Se eu invoco um Deus de cura, eu estou desejando obter uma resposta sobre cura. Então, assim, vemos os Salmos, né, ou o Saltério, né, quando eu falo Saltério, estou falando de Salmo também, como uma coleção de orações da comunidade de fé, que se fazia no passado e que se faz na atualidade também. Tá? Então isso é atual, não é obsoleto. A argumentação, a mensagem que tem nos Salmos, não é uma coisa que está em desuso, ficou lá atrás, não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você e tem uma mensagem profunda. Quer dizer, isso não deve nos surpreender, pois tal estrutura, repetição e métodos de expressão de adoração, de expressão de comunhão, de expressão dessa argumentação entre eu e Deus, não vejo como algo negativo. Muito pelo contrário, é algo extremamente salutar. Porque daí eu entendo que está se fazendo uma oração bíblica. Tá? Está se fazendo uma oração bíblica.
E essa é a nossa marca e é o nosso diferencial. Sabe por quê? Vê como um católico começa a reza. Ave Maria, cheia de graça. Eles não utilizam essa estrutura. Nós utilizamos. Os salmos, eles nos influenciam. A gente não começa falando isso, né? E outras rezas aí do catolicismo. Embora haja uma grande variedade dos salmos, também há muito que é compartilhado, desde as principais estruturas, as formas padronizadas de se referir aos problemas enfrentados pelos indivíduos, né? Existem formas padronizadas, ou ele está correndo dos inimigos, ou ele está com sede. Uma coisa que eu aprendi lendo os salmos, que todo mundo que está escrevendo tem problema. Todo salmista, todo autor de salmo, ele tem uma baita de um abacaxi para descascar. Você entendeu? Está sofrendo, né? Não tá com vida fácil, não, né? Então ele expressa essa sua convicção e a sua aproximação de Deus, daquilo que ele está vivendo, porque tem sofrimento. E ele precisa de Deus. E isso ele faz na forma de louvor, tá? E os salmos, eles podem expressar também, assim, por exemplo, eu esqueci o salmo agora, não lembro. Ele pode ser utilizado até na forma de cântico, ou até mesmo de grito, né? De grito, ou de ficar mexendo. Os judeus têm muito essa questão de orar, né? Ler lá a Torá, o Tanakh, né? E ficar mexendo, porque há um salmo que diz que isso, o ato de se mexer na hora da oração, você está também louvando a Deus, até mesmo com os seus ossos, com o seu esqueleto. Por isso você fica mexendo, ok? Bom, essa estrutura que evidencia que os salmos faziam... o Ivan está me imitando. Então, assim, essa evidência do salmo faz parte da vida espiritual pública no Antigo Testamento. O salmo não é uma utilização só do local sozinho que a pessoa se encontra para pedir, para... Não, lá na comunidade de Israel, isso aí era utilizado em público, né? As pessoas falavam em público, né? Os salmos de degraus, por exemplo, que é o dos 120, são 15 salmos, né? 120 a 135. Então, cada vão do degrau ia falando em voz alta, até mesmo em grito, né? Aquilo que estava querendo dizer os salmos. À medida que os estudiosos estudavam os salmos, entendendo, né, que ele tem uma importância teológica e que os salmos têm uma importância muito grande na comunicação do cristão com Deus, na comunicação, né, dessa aproximação, dessa evocação, né, dessa espiritualidade do cristão com Deus. À medida que foram percebendo isso aí, descobriram que existiam certos tipos de salmos que seguiam um padrão estrutural bastante estável. Não existia assim modificação estrutural, né? As estruturas são semelhantes em muitos salmos, tá? Então, assim, com isso, os estudiosos dos salmos começaram, então, a agrupar salmos de acordo com esses padrões em categorias que nós chamamos de gênero, né? Qual é o gênero do salmo? Então, se um determinado salmo pertence a um determinado gênero, é porque esses salmos, né? Por exemplo, vou pegar aqui os salmos do tipo imprecatório. Salmos imprecatórios. Eles têm a mesma estrutura, no mesmo gênero. Os salmos de lamento, eles têm a mesma estrutura, mesmo gênero. Então, isso foi sendo organizado.
de forma que ficou mais fácil o estudo dos salmos a partir do momento que se entende o seu gênero, a sua estrutura. Tá? Muito do estudo inicial dessa proposta de entender os salmos a partir dos gêneros, sobre os pressupostos da primazia da investigação histórica desses salmos, vai nos levar a um esforço e concentração na tentativa de tentar recuperar o cenário original da vida do antigo Israel. Então eu posso, com os salmos, tentar entender aquilo que eu chamo, né, e todas as pessoas que trabalham com exegeses chamam, nos salmos, aqui é um termo, acho que em alemão, é o Sitzinleben. 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 O que é o Sitzinleben? É o contexto do salmo. Sitzinleben é o contexto do salmo. Porque quando você mergulha no contexto existencial do autor daquele salmo, no seu contexto, Sitzinleben é isso, é o contexto vital, é o contexto de vida, daquilo que aquele salmista, aquele poeta está sentindo. Então, se você faz esse estudo do contexto vital, esse Sitzinleben de cada salmo, aí você começa a entender em que cenário espiritual, em que cenário de comunhão Israel se encontrava com Deus. Tá? Qual é o cenário? Qual é a comunhão? Né? O contexto desses salmos vão nos dar esse entendimento. No entanto, o interesse mudou cada vez mais em direção ao próprio texto bíblico como documento literário. Como resultado, aí, houve uma percepção crescente de que, na melhor das hipóteses, a tentativa de reconstruir cenários históricos dos salmos era, em grande parte, especulação, e não era tão útil para entender a dinâmica dentro do próprio salmo como representante de um gênero particular. Então, assim, há um grupo que pega o Sitzinleben, porém, há um grupo de críticos que pegam essa questão de querer entender o Sitzinleben, alegando que isso pode ser só uma argumentação por hipótese. Tá? O que é hipótese? É uma verdade que pode ser mudada. E as escrituras não é uma hipótese, né? Os salmos não são hipotéticos, né? E eles não têm essa característica. Os salmos são expressões de louvor, de confiança, de fé, de amor, de conflito pessoal que o salmista tem. Embora irei reconhecer, né, que há muitos salmos que fica difícil fazer esse estudo de contexto vital, ou contexto no qual está inserido o escritor do salmo. Até porque tem salmos que não tem autor. A gente não sabe qual é o autor. Tem salmos que a gente não sabe quem é o autor. Tá? Não há, portanto, aí não há tanto um foco no cenário da vida original de um salmo, exceto de maneiras limitadas, já que alguns continuam a explorar o cenário litúrgico. Né? Isso aqui se concentra, né? A gente vai para a questão da liturgia dos salmos, o uso dele no culto na igreja. Assim, tem gente que vai ler um salmo na igreja e explica o salmo para a pessoa entender, mas tem gente que só lê, vamos ler o salmo 100. Leu, abriu e deixou para lá. Então, uma explicação daquilo que o salmo está querendo dizer seria importante para não ficar uma leitura durante o culto sem um ensino ou um objetivo por que se lê o salmo. Por que a gente lê um salmo no culto? Né? Tem uma parte de leitura dos salmos. Então, assim, se não explicar o porquê da leitura, eu acho aí em vão. No entanto, a preocupação com o gênero dos salmos tem se mostrado uma ferramenta valiosa na compreensão dos próprios salmos. Compreender o gênero é muito importante para a gente compreender todos os salmos. Simplesmente porque entendemos que a forma do salmo está relacionada com a sua função,
Cada um vai ter uma função. Ó, eu cito sempre aqui de degraus. O salmo de degraus tem a função de ser cantado nos degraus que dão acesso ao templo. Ou seja, um salmo, por exemplo, eu vou falar sobre... Você está com um quadrado aí que eu mandei no WhatsApp, né? Olha aí que eu estou acompanhando. Estou explicando esse quadradinho aí. Então, assim, se você pega um salmo de lamento, se eu pego um salmo de lamento, que expressa... O que expressa um salmo de lamento? Dor a Deus e pede ajuda e assume um certo padrão para se dirigir a Deus. O salmo de lamento apresenta dor do salmista. Essa dor é apresentado a Deus e, depois de apresentado a Deus, ele pede a intervenção, a providência divina. Tá? Então, para apresentar o problema, para passar a petição a Deus e afirmar que Deus vai responder a tirar a sua dor, os salmos de lamento, no final dele, a estrutura dele vai reafirmar a confiança que ele tem em Deus, mesmo lamentando durante todo o salmo. Ele pega lá o salmo de lamento, né? Ele está lamentando, lá no final fala assim, ó, Senhor, eu confio em Ti. Né? Até parece que ele não vai falar que vai confiar, porque ele está só manifestando a dor dele, o sofrimento dele. Okay? Bom, a forma desse tipo de oração, de cântico, de louvor, forneceu estrutura para expressar esses sentimentos. O reconhecimento de que um determinado salmo está se desdobrando no padrão de um lamento nos diz a função do salmo, mesmo independentemente das palavras específicas que estão sendo utilizadas pelos salmistas. Também dá dicas de como entender parte da linguagem estereotipada, que é uma das características recorrentes aí dos salmos de lamentos ou de lamentação. Dá pistas importantes sobre como entender as imagens, né? Se eu estou estudando o salmo de lamento, eu vou entender que é um salmo de lamento. É um salmo da dor que o salmista sente, da dor que todos nós sentimos. Tá? Então, quem é que não sente dor na alma? Quem é que não tem um conflito interior? Todos nós temos. Tá? E os salmistas tinham, entendeu? Então, eles tinham essas dores, eles tinham essas inquietações. Então, se eu entendo que eu estou estudando um salmo tipo lamentação ou lamento, os recursos de linguagem utilizados, né, as imagens utilizadas, as metáforas utilizadas, são características importantíssimas e que nos dão um entendimento melhor do lamento que está sendo feito. Tá? Então, essa forma, o lamento, né, serve à função de oração. E essa forma é um caminho para o significado dos salmos para nós hoje. Vamos estudar os salmos dos lamentos, a gente vai entender e buscar esse significado para nós na atualidade. Bom, antes da gente voltar para um levantamento das várias formas, algumas observações são importantíssimas para o estudo e entendimento dos vários tipos de salmos. Primeiro, a forma ou padrão de um salmo não é apenas uma série de elementos fixos. Não, é variável. Não são fixos, eles vão variar. Os quais todos os salmos desse tipo aderem rigidamente. Tá? Há uma grande variedade e liberdade na composição também de salmos individuais. Então, que vai variar também. Né? Os salmos individuais eles podem ter formas, estruturas diferenciadas uns dos outros. Por quê? Porque existe uma grande liberdade que o Espírito de Deus deu ao escritor dos salmos para que ele fosse composto.
Então, a ideia da forma é a ideia da forma, mas não é uma ideia fixa, presa, não é uma forma que está parada, mas que vai variar, mesmo dentro de salmos que tem os mesmos tipos, né? Você pode pegar formas, no geral, essas formas são repetitivas, né? Que eu venho falando desde o início, mas você pode dizer assim, pastor, eu vou estudar aqui um salmo de lamento. A forma desse salmo de lamento X é diferente daquele de lamento. O senhor não disse que as formas são iguais? Não, na maioria, no sentido geral, são iguais. Mas pode variar, tá? Né? Até tiro o peso dos meus ombros, né? Não, esse aí variou. Né? Também a ideia de gênero é simplesmente uma maneira como nós, estudiosos da Bíblia, identificamos e agrupamos os elementos que tendem a ocorrer em certos salmos. Né? Em outras palavras, o que é o gênero? O gênero dos salmos é simplesmente descritivo de descrição dos próprios salmos, que foram preservados aí em nosso cânon das escrituras sagradas, que é uma tentativa de identificar esses elementos recorrentes. Não existem formas puras, tá? Não existem formas não plagiadas. Nada se cria, tudo se copia. Eu não estou dizendo que a pessoa que foi inspirada pelo Espírito de Deus para compor os salmos, ele foi lá contra você. Não é isso. Mas, gente, a mente humana tem, até um certo nível, o poder da criatividade. E você compor, fazer poesia, fazer louvor, salmos de louvor, assim, em abundância, nós temos 150, né, apesar de ter 1000 anos de escrita, a repetitividade vai ser uma coisa recorrente, como eu já falei, já que há repetitividade, tá? Então não tem formas puras, embora alguns salmos demonstrem elementos melhor do que os outros. Os escritores sentiram muita liberdade ao compor essas orações, esses louvores, não se apegaram rigidamente a uma forma prescrita. O escritor dos salmos, eles não ficaram presos a um receituário de como escrever os salmos. Quer ver uma diferença? Hoje você, quando vai fazer Enem, vestibular, a forma da redação, o gênero da redação está predeterminado. A pessoa tem que fazer dentro daquilo que o comando está fazendo, senão ele não passa. Se bem que aqui também não está tendo concurso para fazer isso ou aquilo, que não existe nessa época. O que eu estou querendo dizer é que o compositor, ele escreveu os salmos, o seu salmo, né, que ele escreveu com liberdade, tá? Influência do Espírito de Deus, mas tendo também liberdade. Teve um autor, um professor meu de mestrado, que a tese dele de doutorado é sobre a mentira, o uso da mentira nos salmos, tá? Então, o salmista teve a liberdade para utilizar a mentira. Eu nunca cheguei a ler a tese dele. Eu lembro que ele falava isso nas aulas e até hoje eu não li. Uma hora eu vou ler. Então, se ele utilizou isso aí, né, ele utilizou dentro da liberdade. O Espírito de Deus o impulsionou a utilizar a mentira? Não. Não. Essa parte não é inspirada? Não, é inspirada. Né? Até quando a gente estudou lá a introdução ao Antigo Testamento, a inspiração não é algo de adivinhação, algo de mágica. Não, é a influência do Espírito de Deus sobre a mente dos autores que tiveram liberdade para expressar na forma de poesia, no caso aqui, os salmos. Tá? Então, o salmista não está preso a uma forma prescrita de forma. Esse é o primeiro detalhe que eu chamo a atenção para a gente entender aí a questão das formas, da estrutura e dos tipos de salmos. Um segundo ponto, né,
segundo ponto, estou mostrando um segundo ponto aí da compreensão dos Salmos, é que há poucos cenários históricos disponíveis para a maioria dos Salmos. Lembra que eu falei do Citizen Neve, que também pode ser, porque tem críticos, né? Não dá para utilizar aí o contexto vital, porque a maioria dos Salmos não nos dá pistas para entendermos o contexto em que ele foi escrito, especialmente nos títulos ou subscritos que aparecem fornecer determinadas informações. Então, assim, pessoal, não caia na lábia ou não deixa ser induzido pelo título que a sociedade bíblica coloca em letra preta no início. Aquilo lá é o cara, um cidadão lê, acho que é esse o título que eu devo pôr, além daquilo que eu já tenho no Salmo, né? Não se deixe ser conduzido por essas interferências aí de tradutores da Bíblia, tá? Então, assim, nós não temos uma disponibilidade histórica aí de todos os salmos, especialmente nos títulos e sobrescritos, para nos fornecer essas informações. Então, pessoal, uma análise assim, cuidadosa, zelosa dos salmos, com sobrescritos históricos, que os coloquem em um cenário histórico, revelará que o próprio salmo, que segue aquele título na maioria das vezes, não dará detalhes que o conectem diretamente com aquele cenário histórico. Embora a gente tenha a indicação histórica, mas os detalhes dessas informações históricas não estarão presentes aí no Salmo. Nos Salmos. O Salmo 23 é um salmo conhecido, de Davi. Ele escreveu como tá, pastor Leandro. Era esse o contexto, ele ainda não era rei? Eu temo em dizer que pode ser que não. Ele pode ter composto aquele salmo já no reinado dele. Até porque o reinado dele foi de muita turbulência, de muita guerra. Então não é porque eu tenho um sobrescrito no salmo, um sobrescrito histórico, que eu devo ir cegamente para esse salmo e definir o seu cenário para entender a forma, para entender o Israel antigo. Não, né? A gente não pode ter essa ingenuidade bíblica, essa ingenuidade aí de achar que aquela informação, aquele cenário é a expressão máxima da verdade. Então, além disso, aprendemos que os cabeçalhos provavelmente não faziam parte das composições originais, mas foram acrescentados ao texto posteriormente. Então, sobrescritos não são contados como parte do salmo da Bíblia hebraica. Tá? Então, esses títulos que tem aí nos salmos, vocês podem abrir, o Salmo 46, a fé perfeita em Deus. Isso não estava no salmo original. Isso, quem escreveu o salmo também não colocou isso aqui. Esse é um sobrescrito que necessariamente é colocado por uma dedução. Entendeu? Então eu vou colocar esse sobrescrito. A fé perfeita em Deus. Coloca lá um sobrescrito no mais famoso dos salmos aí. O 23. Ó o sobrescrito. Olha o sobrescrito. Sobrescrito é aquele títulozinho que dá lá. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Isso aqui foi a sociedade bíblica que colocou. Está condizendo? Condiz. Os caras sabem escrever o conteúdo, então ele coloca o sobrescrito. Então, esse sobrescrito, pessoal, não aparece no texto original. Sobrescrito, eu não estou querendo falar título, porque determinados salmos têm título. E o que é o título de um salmo, pastor? O título do salmo é quando, no original, lá em hebraico, é colocado o título. Já vem com o título. E como é esse título?
é diferente da forma como a gente entende título hoje. O título do Salmo é quando ele está escrito lá. Você pega o 23. Mizmor le David. Esse é o título do Salmo 23. Salmo de Davi. Mizmor le Moshe. Salmo de Moisés. Mizmor le Shlomo. Salmo de Salomão. Mizmor le Coré. Salmos de Coré. Então, o título é colocado nos Salmos como sendo aquilo que a gente tem como autoria. A autoria é o título, tá bom? Agora, quando você pega um título diferente, olha o 25. 25 é Salmo de Davi. O título, Salmo de Davi. E o que é o sobrescrito? É o que a Sociedade Bíblica colocou. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Isso não estava no texto original, isso aí foi colocado. Tá bom? Então, os sobrescritos não são contados como parte dos salmos da Bíblia hebraica. Isso sugere que os cabeçalhos têm outros propósitos, além de fornecer o contexto histórico real para um salmo. Esses cabeçalhos, esses sobrescritos, eles servem muito mais para historicizar uma oração, para fornecer um exemplo de uma situação histórica em que tal oração deveria ou poderia ser escrita. Se eu estou precisando de confiança em Deus, daí entrou lá o tradutor, o homem, o teólogo, Sociedade Bíblica do Brasil. Então vou colocar esse salmo que fala de coisa. Coloca lá o sobrescrito. Confiança em Deus. É mais um artifício didático, pedagógico, do que um elemento que pertence ao texto bíblico. Não pertence ao texto bíblico, tá? Não sei se vocês estão me entendendo, mas assim, estou enfatizando que esses títulos, esses sobrescritos, né, que eu quero diferenciar de título aqui nos Salmos, não consta na Bíblia hebraica. Isso foi colocado aí mais como uma ferramenta didática, tá? E assim, e eles destoam da historicidade ou do conteúdo que está sendo falado do Salmo? Não. Ele condiz. O pastor é contra? Não estou dizendo que eu sou contra o seguinte: você pegar aquilo lá para dizer que aquilo lá é o bíblico, que aquilo lá é a expressão da verdade. Porque muitos salmos eu posso não concordar com o título que foi dado lá pelo tradutor. Então, não devemos usar o título ou as inscrições de um salmo como uma ferramenta interpretativa primária para o salmo. Então, não vamos pegar esses sobrescritos assim, não. É uma interpretação primeira que eu vou fazer. Confiança em Deus. Não, pessoal. Se fizer isso, não faça, né? Stop, né? Não faça. Não é esse o caminho, tá? No entanto, eles podem nos fornecer pistas valiosas sobre proposições teológicas para o qual certos salmos foram usados na comunidade de fé. Na comunidade. Então, a gente pode fazer ter esses títulos com propósitos teológicos e, como eu falei também, didáticos, tá? Assim sucessivamente. O cenário histórico ou cultural de um salmo em si pode ser significativo, especialmente se o cenário estiver relacionado à forma particular ou se elementos históricos específicos estiverem presentes claramente no salmo. Vou dar um exemplo para vocês desses elementos presentes no salmo. É importante entender a perspectiva teológica do Salmo 137. Então aí, se você tiver oportunidade, pega a sua Bíblia aí no Salmo 137, que aí é o salmo facílimo de fazer o cenário histórico dele. Salmo 137.
junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma nação, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos o hino dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apeguem-se-me a língua ao paladar. Se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Gente, tem o sobrescrito, que eu nem li, né? Mas o salmo já é claríssimo, muito claro. Esse salmo foi escrito por um judeu que estava exilado na Babilônia e expressa a dor dele em estar longe de Jerusalém. O salmo tem todas as pistas possíveis, está escancarado que é um salmo de exílio e que é na Babilônia, porque ele cita o rio, junto aos rios da Babilônia, né? Tem dois rios, o Tigre e o Eufrates. Então, esse salmo é muito claro, né? A perspectiva teológica dele é clara. É clara. Você entendeu? Então é importante também a gente ver em outros salmos. Por exemplo, o Salmo 2. Vamos lá no Salmo 2. Salmo de número 2. O que será que teologicamente está tratando o Salmo de número 2? Olha lá. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 2. Olha o que diz. Por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que, se não ire,
e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, assim, o Salmo 22 tenta saber, queremos saber aí que o Salmo vem de um contexto cultural e histórico particular na vida de Israel. Nesse caso, a busca desse Salmo, a intenção de ter sido escrito, está entoando, né? Está sendo pedido a coroação de um novo rei. A coroação de um novo rei. Um rei que é filho de Deus. Isso é interessante. De um rei que é filho de Deus. Qual o rei que é filho de Deus? É Jesus Cristo. É o Messias. Aqui é o Messias. Então o Salmo já está dando já uma indicação teológica muito forte da vinda do Messias. Isso é interessante, tá? Então, é isso que estava almejando quem escreveu o Salmo, né? Em todos os estudos de Salmos, deve-se ter em mente o fato de que eram orações com música. Então, o ato da música, do louvor, já encerrava em si mesmo uma oração. Aquele que habita... Eu canto mal, mas eu vou pagar esse mic aqui para vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Hey! Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É isso aí, mas... O Ivan assustou. Eu acho que o melhor foi o rei. Aleluia, Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ajuda aí, Fernando, você que é músico. O Senhor é o... E tem outros salmos aí que são cantados constantemente, né? Isso aí não é do meu repertório não, pastor. Você é músico, rapaz. Pastor. O senhor deixou o Fernando no chinelo agora, pastor. Envergonhado agora, não vou nem abrir meu microfone mais. Não, mas... É Fernando. Eu sigo o Fernando no TikTok, viu, Fernando? Toda vez que eu te vejo lá, eu curto o seu videozinho lá, seu louvor. Canta eu vejo lá o senhor curtindo lá. Parabéns pra você. Tá muito bom o seu projeto lá no TikTok, viu? Eu que ensinei. Você tem também? Quem falou? Deixa eu ver aqui. Não entendi. Quem falou será? Quase não estou vendo aqui. Estou ficando cego. Então, assim, em todos os estudos do Salmo, deve ter em mente o fato de que eram orações com música, destinadas a serem cantados pelo adorador. Tá? Então, os salmos, a forma dos salmos, os salmos são materiais de adoração, tá? É uma oração ou adoração, né? Uma oração que é feita na forma de poesia, que é uma adoração. Então, os salmos, eles estão adorando ao único e verdadeiro Deus. Entendeu? Eles fazem isso, tanto quanto os nossos modernos livros de oração ou hinários. A adoração é uma atividade, a adoração bíblica, a adoração do cristão, a adoração do servo de Deus deve ser uma atividade dinâmica, não uma atividade morta, mas dinâmica. A oração é mais frequentemente uma resposta à experiência, e essa experiência das pessoas como parte de uma comunidade que adoram a Deus deve governar qualquer estudo ou aplicação dos salmos. Então a gente aplica os salmos na nossa adoração.
que tem tudo a ver com a nossa oração e que fortalece a nossa piedade, a nossa espiritualidade. Então, gente, que importância tem o Salmo para o cristão? Muita, muita importância. Vale lembrar que o João Calvino, ele tem livros aí de comentários do Salmo, ele pregava muito, exposição, fazia exposição nas suas pregações dos Salmos lá na igreja que pastoreava em Genebra, tá? Então, esse material não foi escrito para nos comunicar uma teologia proposicional abstrata. Não. O material foi escrito para nos proporcionar uma teologia prática, uma teologia de vida, uma teologia de comprometimento, uma teologia que visa o fortalecimento da nossa vida de comunhão com o Pai Celestial, da nossa espiritualidade. Tá? Os salmos foram escritos aí para facilitar que as pessoas venham a Deus diante de todas as turbulências da vida, boas e más. Esse material é uma poesia emotiva, musicada, na forma de orações. Então, qualquer interpretação que perca de vista esse fato, esse tipo de interpretação, não está cumprindo o seu propósito. Ok? Bom, então até agora falei sobre formas, falei da natureza geral dos salmos. Agora eu quero destacar a questão dos tipos, né? Eu já comecei a esboçar um pouco da argumentação dos tipos dos salmos. Então, nós temos 150 salmos. A Igreja Católica tem 151 salmos, porque na Septuaginta tem 151 salmos. Mas eu vou me ater à nossa Bíblia, aos 150 salmos, que são canônicos, foram canonizados, considerados divinos, tendo autoridades divinas. Nosso cânon seja amplamente diverso e alguns não se encaixam em categorias facilmente ou sejam combinados em mais de um tipo. Então, quando eu falo assim que eu vou citar os tipos dos salmos, alguns é difícil da gente encaixar. Tá? Muitas vezes há exceção, ou fala assim, mas esse não é de lamento. Né? E ele não está mostrando que é de lamento, porque há essa mistura. Então, a maioria dos salmos do saltério pode ser classificada em três. Tem 3 tipos básicos. Tem mais aí no quadro que eu mandei para vocês. Está no WhatsApp e está no Galileu também, um quadro dos tipos dos salmos. Mas assim, a gente tem 3 divisões básicas, não são só 3, são mais. Nós temos os salmos de lamentos, os salmos todá, né? Todá em hebraico é obrigado, né? Ação de graça, gratidão, e os salmos que são hinos, tá? Então, assim, há também uma relação significativa entre esses 3 tipos, bem como seu ambiente e função no saltério, que será discutido a partir de agora. Então, vamos ver aqui. O primeiro tipo de salmo são os salmos do lamento. Tá? O Ivan, você abriu o quadradinho aí? Cita um salmo de lamento, então. Um salmo de lamento. O 71. 71, salmo de lamento. Então, vamos lá, pessoal, no 71. Vou ler 10 versículos apenas, tá? Só para a gente começar a explicar. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livre-me na tua justiça e faze que eu escape.
inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos. Então, uma característica do Salmo de Lamento é endereço para Deus. É a característica. Se vocês podem olhar, deixa eu abrir aqui o meu quadradinho, que daí, se vocês olharem para todos esses salmos que a gente enviou, né? Deixa eu abrir aqui. Se a gente olhar aqui, ó, todos esses salmos aí de lamento, né? Deixa eu ver. Salmos de lamento. 12, 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 89, 90, 94, 123, 126, 129. Esse é de lamento da comunidade. Lamento individual, é um lamento pessoal. Esse que eu li é lamento individual. É o Salmo 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 64, 70, 71, 77, 86, 89, 120, 139, 141, 142. Tem salmo, tem os maiores tipos, né? O salmo de lamento são os que tem mais, tá? Em comparação com os outros tipos, quem tem mais de lamento. Então, se você abrir desses salmos de lamento, vocês vão ver que eles começam o quê? A característica, a forma, a estrutura do salmo, que eu falei até agora há pouco. É endereçado a Deus, é feita uma invocação a Deus. Olha só, o 71. Em ti confio, nunca seja eu confundido. Olha lá no 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar. Então o Salmo de Lamento, ele começa com esse endereçamento do seu louvor, da sua oração a Deus. Isso é uma característica do Salmo de Lamento. O endereço sempre é feito de primeira pessoa para Deus. Eu, salmista, me dirijo a Deus, né? Ó Deus, né? Ó Senhor, confio em Ti. Aí tem vários outros salmos de lamento aí que vocês podem estar lendo posteriormente. Eu só vou ler mais um aqui, o início. O 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Então, assim, o Salmo de Lamento ele começa se dirigindo a Deus na primeira pessoa. Eu quero que o Senhor me escute. Senhor, eu estou invocando o seu nome. Então, o Salmo de Lamento tem essa primeira estrutura. Bom, e depois vem, depois da estrutura, né,
a estrutura é eu e você, né? No caso, a redação do Salmo. Depois desse endereço, dessa invocação do nome de Deus, vem um fundamento inicial. Tá? Qual que é o fundamento inicial? Faz uma reclamação a Deus. Primeiro ele endereça, aí ele vai fazer a reclamação a Deus. Tá? Ele vai reclamar. Ele vai descrever, vai fazer uma descrição do problema com perguntas feitas a Deus. É o 71, né? Em ti confio. Deixa eu ver se está mais claro aqui. Eu me arrondo do horror do inimigo. Eu vou ficar nesse 71. Em ti confio, Senhor, nunca seja eu confundido. Livre da justiça e faz o que eu escapo. Incline seus ouvidos para mim. Sê tu para mim uma habitação forte. Então, o que o salmista aqui do 71 está querendo dizer? Ó Senhor, venha para mim. Vem para me livrar da tua justiça. Fazer com que eu escape da tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim, para me salvar. Então o Salmo de Lamento, ele tem endereçamento, ele tem uma reclamação. O salmista está reclamando para Deus. Para Deus não ficar julgando. Para Deus livrar do seu julgamento. Né? Então, começa a descrever os seus problemas. Pode ser na forma de afirmação, como pode ser na forma de pergunta a Deus. Uma outra característica do Salmo de Lamento. Crise de qualquer natureza. De qualquer natureza existe uma crise. Tá? Quando essa crise está nos salmos penitenciais, significa que essa crise é uma crise essa crise é pecado. Tá? Essa crise é pecado. Vamos ver aqui os penitenciais. Eu vou citar um salmo penitencial muito conhecido. Muito famoso. Tá? Muito famoso. Que é o Salmo 51. Depois eu vou explicar o que é o penitencial. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me. Esse aqui é um salmo penitencial, não necessariamente um salmo de lamento. Mas, recorrendo aqui ao salmo de lamento, que é o 71, que a gente parou, que é o 71, vocês vão ver que o autor, ele criou um problema dele, né, que possivelmente ele cometeu algum erro, e que agora ele não quer ser punido pela justiça de Deus. Então ele faz a descrição do problema, ele cria uma crise de qualquer natureza, e daí ele vai alegar a sua inocência. Ele vai alegar na sua inocência. Porque de ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Então, é esperto. Essa estrutura, ele faz a descrição do problema, ele faz a reclamação, e daí ele se coloca numa posição de inocência. Né? Vamos dizer uma palavra bem corriqueira hoje, ele se coloca sem nenhum problema na posição de vítima. Tá? Por quê? Porque esse salmo que o Ivan citou, tá aí, ó. O Senhor faz isso comigo, por quê? Porque foi o Senhor que me trouxe a esse mundo. Então o salmista aqui, ele confronta, ele reclama e confronta a Deus. Ó, o Senhor que me tirou desse mundo, o Senhor que me trouxe. Agora eu vou ser punido, né? Então essa é a característica. Né? Normalmente o salmo de lamento inclui um pedido inicial de ajuda. Confio em ti, inclina, apressa-te, ó Deus.
Apressa, 70 também é de lamento. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me livrar. Então, pode começar também com um pedido de ajuda. Também fala de condenação do ímpio. Ó, julgue o ímpio, julgue o injusto, aquela pessoa que está fazendo isso, mata os meus inimigos, assim sucessivamente. Terceiro característica aí do Salmo de Lamento é a afirmação de confiança. Mas quanto a mim, ou não obstante, eu confio em Ti, Senhor, não, jamais o deixarei, tá? E daí tem o foco de inflexão do Salmo. Quando há esse foco, esse ponto de inflexão no Salmo, nós vamos chamar de foco teológico do Salmo. Tá? Vou pegar o Salmo 70 para ver se vocês descobrem qual é o foco teológico do Salmo 70. Quem tiver sua Bíblia aí pode abrir e acompanhar comigo. Salmo 70 também é um salmo de lamento. Vocês vão ver que ele tem as mesmas estruturas que eu acabei de passar. Nossa, mas da aula a garganta fica seca. Bom, eu dou um ponto de inflexão. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Torne atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, Folguem e alegrem-se em ti todos que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Pergunto para vocês, qual é a inflexão teológica do Salmo 70? A inflexão, ou o apontamento, né? Vou modificar a pergunta. Qual é o apontamento teológico do Salmo 70? Teologia, vou definir. Na sua forma mais simples, o estudo sobre Deus. Né? Para saber quem é Deus, teologia é o ato de querermos conhecer a Deus. E o que o Salmo 70 está focando, está apontando como teológico, como algo, como uma característica de Deus, daquilo que a gente pode entender quem é Deus, né? Lá no final, ele responde essa pergunta que eu estou fazendo. O foco teológico do Salmo 70, qual é? No início já diz tudo, né? Qual que é o foco teológico? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Ele está pedindo, está fazendo um lamento para Deus o livrar. E no final ele diz, Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Ele pede e ele faz uma afirmação teológica no final do Salmo. Uma afirmação teológica. Qual a afirmação teológica que ele faz? Deus é redentor, Deus é libertador, Deus é o salvador. Isso é a teologia do Salmo. Altamente do debate teológico, está aí em todos os manuais aí de teologia, né? E está diante dos nossos olhos. Quem é Deus? Qual é a revelação de Deus no Salmo 70? A revelação de Deus no Salmo 70, sendo o Salmo de lamento, é que Deus é libertador. Deus é redentor. Deus é o Salvador
da pessoa que tem a sua alma oprimida, que tem na sua vida pessoas que estão o confundindo, que estão envergonhando, pessoas que estão fazendo mal, pessoas que devem ser julgadas porque estão fazendo mal contra o servo de Deus. E o servo de Deus é muito sincero. Eu sei que o Senhor pode me livrar porque eu confio na sua libertação, eu confio na sua redenção. Essa é a inflexão teológica do Salmo de Lamento. Tem também, dentro do Salmo de Lamento, a questão da petição, né? A petição vem logo no início. A petição no Salmo de Lamento é quando o escritor do Salmo está pedindo o quê? A intervenção de Deus. Deus, ó Deus, apressa-te em me livrar. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me ajudar. Isso é o quê? Petição, pedido, né? Para Deus o livrar, tá? Então ele apela para a intervenção divina, entendeu? É isso atual? É. Isso tem implicações para os dias atuais? Tem, né? Porque quando a gente está no maior problema, nós vamos invocar a Deus, expor os nossos problemas e pedir a intervenção divina. Ok? Bom, os salmos de lamento costumam usar muitas palavras assim, salvar ou entregar. Você vem me salvar, eu confio, me entrego a ti. E vem a questão da confirmação, da resposta, a garantia e normalmente vem aí com um voto de louvor, né? De louvor a Deus. E também pode ter aí a questão das doxologias nos salmos de lamento, que são as bênçãos e os elogios. Então, pessoal, a função de um salmo de lamento, o salmo de o Klaus Westermann, ele costuma dizer que o salmo de lamento é o salmo de louvor peticionário, né? O salmo de louvor de pedido, né? Que o salmista está lá louvando, orando, né? Na forma dos salmos, e pedindo. É um salmo peticionário, esse tipo de salmo de lamento. Então, assim, se você está lendo o salmo e ele está pedindo, é salmo de lamento. Bom, e é peticionário, né? Fornece uma estrutura assim para nós que estudamos os salmos, vai nos dar uma estrutura para as nossas crises existenciais, tá? As nossas crises, as nossas mágoas, os nossos pesares, os nossos desesperos, tá? É isso que o Salmo de Lamento vai ter como estrutura. A crise que o homem enfrenta, a crise que a pessoa, que o ser humano enfrenta, tá? Apresentando essa crise, dor, mágoa, pesar, desespero, ele se move como um adorador, um adorador da dor para um adorador da alegria. Porque como ele está lamentando, ele apresenta primeiro a dor. Essa é a característica desses salmos aí que eu acabei de citar. Ele mostra a dor dele, ele mostra a mágoa, ele mostra o estado psicológico, ele fala das suas emoções, ele diz que está sendo perseguido pelos seus inimigos, ele diz que ele está sendo caluniado, que ele está sendo confundido. Então, tudo isso no Salmo de Lamento, né, o que ele está fazendo é mostrando a dor dele. Eu tenho dor, e tenho muitas dores, tá? Mostra o desespero, né? Mostra o desespero dele. Mas, no final do Salmo, aí ele vai, então, expressar a alegria em Deus. Então, assim, todo Salmo de Lamento, ele tem dois momentos cruciais, ok?
Vamos lá. Ele tem a parte da invocação de Deus, numa primeira divisão, uma parte A, que ele invoca a Deus, na primeira pessoa, ajude-me, ó Deus, né? A partir disso, ele vai começar, depois disso aí, nesse primeiro momento, a fazer as petições a Deus, os lamentos a Deus. E no final ele faz a divisão agradecendo, exaltando o nome de Deus. Tá? Então o Salmo de Lamento tem essas características aí. Né? Bom, esse movimento da dor para a alegria não é apenas uma experiência psicológica ou litúrgica, embora elas as incluam. Não é uma libertação física da crise, embora isso seja frequentemente antecipado. O movimento das profundezas da dor para a alegria é um movimento profundamente espiritual, que vai além das ofertas de holocausto, que vai além dos sacrifícios de carne e de sangue. Os salmos de lamento são os salmos mais carregados de emoção. A gente vai ver muita emoção nesses salmos. Eles apresentam uma ampla variedade de composições para lidar com a gama de crises a que se referem. Okay? No entanto, ao mesmo tempo, eles seguem mais de perto os elementos básicos encontrados na maioria dos salmos de lamentação. Então, essa relativa estabilidade da estrutura fornece uma estrutura para expressar a mais profunda emoção humana. O Salmo de Lamento é um salmo da emoção humana. Ira, dor, fome, indignação, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, TDAH, estresse, burnout, não sei mais o que. Os salmos eles vão falar dessas emoções psíquicas que o indivíduo tem, tá? Das emoções. Essa relativa estabilidade da estrutura fornece uma outra estrutura para expressar mais profunda emoção humana. Os indivíduos ou a comunidade podem orar na forma de lamentos, tá? Uma oração de esperança. Para ver um exemplo de lamento comunitário fora do saltério, alguns desses lamentos, né, foram escritos para que o rei orasse em nome da comunidade ou da nação. Há pouca diferença teologicamente entre os lamentos individuais e comunitários. Como o Salmo de Lamentos é dividido entre os individuais e os comunitários, as diferenças estruturais não são significativas, são próximos, né? Todos eles são de lamentos. Só que um está lamentando individualmente, o outro está lamentando de forma comunitária. Tá? Especialmente porque as mesmas metáforas ocorrem em ambos, né? Tanto no lamento individual como no lamento comunitário. A estrutura é semelhante às mesmas conclusões teológicas são expressas nos dois. Tá? A estrutura: invocação, reclamação, confiança, inflexão teológica no final. Sempre no final tem a conclusão teológica. Um lamento surge de uma crise imediata ou estado emocional que enfrenta o adorador. Ele está lamentando porque ele está sofrendo. Ele está lamentando porque ele está passando por um perrengue, está passando por uma vida difícil, as coisas não estão fáceis. Daí ele vai fazer esse lamento aí na forma de adoração. Isso pode variar de ameaça física externa, né? Por exemplo, um exército invasor ou interna, né? Porque no contexto dos Salmos, as nações eram enormemente beligerantes, né? Viviam em guerra, né? Viviam em conflitos
permanentes entre uns e outros, né? Então, os salmos de lamento, então eles vão trazer à tona essa questão aí das ameaças dos inimigos. Mas não é só a ameaça dos inimigos que fica na cabeça do salmista. As ameaças também internas das doenças do corpo. Os salmos de lamentos, então, eles também falam das doenças do corpo, da doença física. Então, assim, uma parte da Bíblia que trata de nós, assim, de mim, de você, de uma forma muito atualizada, né? Quando leio os Salmos, não parece que eles são textos poéticos antigos. Parece-me que são textos poéticos atuais. Tá? Bom, um lamento surge uma crise imediata ou estado emocional que enfrenta o adorador. Pode ser tanto de um inimigo, como pode ser interna de uma doença. Um conflito interpessoal entre outras pessoas na comunidade, a traição, o lamento vai falar sobre a traição, ou injustiças perpetradas por amigos ou familiares. Todos esses podem ser referidos metaforicamente como inimigo ou adversários. Mesmo quando a crise é uma doença física, essa se torna uma forma estereotipada de descrever qualquer crise que ameace ou diminua a vitalidade da vida. Então, nessa mesma raciocínio, nessa mesma argumentação, a morte nos Salmos de Lamentos é uma metáfora frequente para a crise, seja ela fisicamente ou ameaçadora ou não, né? Então, o Salmo de Lamento utiliza muita metáfora da morte, a morte que está se aproximando, como também vai utilizar em alguns momentos também a metáfora da água. Isso é muito importante aí para a gente entender. Pessoal, não terminei ainda o Salmo de Lamentos, né? Tem muita coisa para falar ainda. E depois temos mais outros tipos de salmos. Então, assim, hoje não terminamos, mas falamos, pegando o quadradinho aí, ó, que eu mandei para vocês. Nós falamos no primeiro Salmos de Lamento. Depois vamos falar sobre os salmos penitenciais e imprecatórios. Tá? Depois vamos falar dos salmos de oração, de graças, né? Todá. Os salmos especializados de ação de graça, Todá, né? Daí vai ter divisão de história de salvação e confiança, canções de confiança. Temos os salmos hino, né, que nós falamos, tá? Himnic, aí é hino, e as doxologias. Depois temos os salmos litúrgicos para adoração pública, temos canções sobre do governo, né, reais, entronização, canções de exílio, liturgias do hino. Por último, tem os salmos comunitários, que são divididos em salmos de sabedoria e poemas extraídos de trechos da Torá. Falar cansa, né? Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Não? Tem 1 minuto para a gente terminar a aula. Agora não tem mais nem 1 minuto. Acabou de acabar.
Podemos encerrar a aula, então? Pode encerrar? Então, Shalom Adonai. Shalom, pastor. Boa noite. Deus abençoe. Shalom, Bassúbias. Vou tomar uma... Ei, o Fernando tá no manto. Shalom, Adonai. Shalom. Tchau pra vocês. Shalom. Tchau, Saramanada. Salamanais. Até o próximo encontro.